O fantasma do despejo assusta quem não está com o aluguel em dia. O medo existe, apesar do STF ter suspendido esse tipo de ação até o fim da pandemia. Especialistas orientam que inquilino e proprietário têm que tentar uma solução amigável para o impasse. Veja só. Casa onde Dona Regina mora hoje é pequena, mas suficiente para abrigar a pensionista, uma filha de 18 e a neta de 4 anos. Por sorte, ela conseguiu alugar este imóvel, já que a dona da casa onde ela residia antes a despejou há cerca de 2 meses. Regina conta que ficou com medo de não ter para onde ir em meio a uma pandemia como a de Covid-19. Fiquei muito preocupada, sim, porque quando nós somos sozinhos, em qualquer lugar a gente se instala. Mas quando se tem 2 crianças, aí fica uma situação complicada, né? Não tem como ir para casa de parentes, não tem como ir para casa de filhos. Então a gente acaba se preocupando muito. É uma situação muito constrangedora para a gente. A renda familiar é de pouco mais de R$ 600 por mês, o mesmo valor do aluguel. As outras despesas, como água, luz e alimentação, ela consegue com a ajuda de conhecidos. Eu faço um salgado, faço uma costura, um amigo me deposita uns R$50, uma outra pessoa me ajuda com uma cesta básica, e é isso que eu estou levando. Justamente para evitar casos como o da Dona Regina, em junho o STF resolveu suspender processos administrativos ou judiciais que resultem em remoção, desocupação ou despejo de famílias vulneráveis. A concessão de liminares para estas finalidades também não deve ocorrer pelos próximos 6 meses. No relatório, o ministro Roberto Barroso reconheceu a necessidade de medidas de isolamento social impostas pelo poder público e que, neste contexto, seria necessário suspender essas desocupações para garantir o direito social à moradia e à saúde. Além disso, Barroso alega que, dessa forma, os agentes públicos envolvidos no cumprimento destes procedimentos também ficariam expostos à contaminação por Covid-19. Uma das pessoas que vão ser atingidas por essa decisão são as pessoas que estão sofrendo processos de despejo, e essa decisão vai proibir o despejo liminar, ou seja, o despejo dado no começo do processo, sem abrir chance de defesa para que o inquilino possa se manifestar. Mas o advogado alerta que a decisão não impede a cobrança do aluguel posteriormente e até mesmo uma ação de despejo após o prazo estipulado pelo STF. Por isso, caso o locatário não esteja conseguindo honrar o compromisso, deve renegociar amigavelmente com o dono do imóvel ou até mesmo procurar a justiça. É uma suspensão temporária e ela não faz com que a dívida deixe de existir. Ela simplesmente impede o ato de despejo nesse momento do início do processo. Olha, não tem coisa melhor do que você estar em dia com as suas contas, né? Mas é difícil, porque a gente está falando de uma pandemia, muita gente perdeu o seu ganha-pão, né? Está vivendo na dificuldade, né? Porque pode ter o auxílio emergencial, mas é pouco, não dá para custear. A gente sabe que o custo de vida está muito alto, até para quem não tem uma vida de luxo, né? Porque é aluguel, água, luz, comida, remédio, gás, tudo aumentou, né? Então a situação está complicada e aí muitas vezes a pessoa não consegue honrar com o aluguel. Aí é triste, né? É difícil, situação complicada. O importante, gente, é manter o diálogo, não esperar a bomba explodir, né? Porque tem muita gente que não conversa, não tenta, e aí quando vê a coisa já foi pelos ares e aí tem a determinação do despejo. Agora, suspensa, mas é uma situação que ninguém gosta de ficar recebendo cobrança. Quem gosta, hein? Eu detesto, eu prefiro pagar antes a coisa, né? Mas se a pessoa não tem condições, chega lá no dono do imóvel, na imobiliária, conta a situação. Eu acho que tem que ter um entendimento agora, né? O pessoal tem que analisar, cada caso é um caso. Se a pessoa está realmente em dificuldade ou não está querendo pagar porque não quer, né? Então tem que ter o entendimento, nada melhor do que uma boa conversa, né? Essa pandemia está trazendo prejuízos desde o início para todo mundo está recebendo aí, exceto alguns setores que tiveram crescimento, mas a maioria, né, acabou respingando os reflexos dessa pandemia. Então,
diálogo, né? Vamos conversar e tentar entender, né? Principalmente quando envolve dinheiro aí, né? Eu acho que melhor um acordo do que levar o caso para a justiça.